Bom, boa tarde. Vou fazer as vezes e agradecer a Estela, a Bienal, enfim, a possibilidade de ver amigos queridos, dar bons abraços e de conhecer um grupo muito bacana, um grupo pequeno. Eu fiquei super feliz quando eu vi que eram 14 pessoas. Oba! A gente vai conseguir se olhar, vai conseguir conversar, vai estabelecer alguma relação nesse microtempo de 1h30, mas espero lembrar o nome, enfim, quando eu voltar a São Paulo e a esse lugar, essas pessoas vão estar na minha cabeça. A gente começou se apresentando também, e eu toquei na pergunta, que é uma pergunta que é o que acontece quando você anda, que a minha é uma pergunta muito tocante e arrebatadora, em função, enfim, de como eu vejo a educação, de como eu vejo o meu caminho, e de um projeto pessoal que eu chamo de Caminhadas Compartilhadas, que consiste em pedir sugestões de caminhos para outras pessoas. Então, eu ando como outras pessoas a partir de pedidos de caminhadas que eu faço. E que eu nem toquei na discussão com o grupo. Eu tinha anteriormente pensado em várias estratégias de como seguir. Primeiro, eu tinha pensado assim, bom, já que a gente vai falar de como a gente anda, então que seja andando, né? Que seja um encontro peripatético e que não seja algo fixo. No fim, foi fixo. A gente andou, foi a muitos lugares e não saiu do lugar. Nós ficamos aqui no palco, conversamos muito sobre muitos temas, nós andamos por muitos assuntos, muitos temas e muitas experiências. A segunda parte dessa pergunta, deslocamento e violência, foi, talvez, para mim, um processo extremamente importante e forte desenvolver, porque eu penso muito mais dentro de uma esfera poética desse andar do que propriamente da violência, e eu não moro em São Paulo, eu moro numa cidade bem menor, chamada Porto Alegre, em que se anda bastante e que se anda pouco também. As pessoas também, cada vez mais, estão andando menos, se deslocando menos, ficando nas suas casas, se aventurando menos, e, portanto, em termos de escala, talvez seja a mesma proporção. A gente tem uma outra dimensão e realidade do que é violência, e eu me pergunto muito também sobre o grau, a medida em que essa violência, na verdade, é criada por nós mesmos e o quanto a gente compra esse pacote, né, midiático de violência, e acabamos fortalecendo isso. Em Porto Alegre acontece muito. Mas, voltando à questão do andar e de como a gente foi discutindo sobre isso, e sem ordem, de uma maneira totalmente orgânica, cada um tocando o ponto que queria, surgiram alguns pontos. Alguns pensam melhor andando. Outros andam com o corpo. Alguns sobreandam, no sentido de sobrepõem. Sobrepõem-se aos outros, sobrepõem-se aos percursos. Outros desandam. Existe uma necessidade de andar com o outro. Existe uma necessidade de andar e uma impossibilidade de andar, principalmente quando a gente falou da cidade de São Paulo e da mobilidade. Alguns andam de Tatuapé ao Belenzinho, outros andam de Porto Alegre ao aeroporto. Alguns andam assim, como a Luana. Alguns andam em crise. Outros andam e não chegam a lugar nenhum. Outros andam como o diabo no corpo. Tinha um menino que não conseguia parar e ele me disse isso, que foi muito difícil ficar parado. Então, a gente andou muito mais com as palavras, no sentido de uma reflexão, do que propriamente com o corpo. Foi uma impossibilidade, não foi imposta, simplesmente aconteceu. Outros falaram da preguiça de andar, de como isso custa, e, na verdade, poxa. Outros do andar como trajetória, e a gente tinha como o nosso avaliador, o Daniel, e uma menina falou, num determinado momento, sobre o andar. Ele falou, que eu não tenho tanto tempo para andar assim. Claro, tu já andou bastante, não? Então, é uma outra dimensão do andar, como a gente percebe esse andar. Da trajetória, do andar e do perder-se, do andar como perdição, do andar como atravessamento, do andar como um processo linear ou não tão linear, do andar como vida, mas do andar como esse atravessamento poético e como essa tomada de partida, do andar automatizado, do andar na multidão, do andar no metrô, em que se anda coletivamente,
e que alguns não gostam, mas, ao mesmo tempo, o andar num festejo é um andar que todos gostam e que compartilham de um desejo, do andar como experiência. E aí esse tema, o tema do seminário, o pragmatismo poético, para mim é muito caro, e eu compartilho com a Estela, compartilho com o André, que é uma pessoa também que entende, que percebe, que anda e que tem isso na sua vida como um processo, um exercício, uma prática diária, poética, reflexiva. O André é um dos curadores da Bienal de São Paulo, é um amigo, e tem processos de andança, de caminhada que são incríveis, em que esse movimento do corpo, essa corrida e a reflexão e o texto estão juntos. Enfim, e obviamente a gente andou bastante em círculos também. A gente andou muito e não saiu do lugar, e ao mesmo tempo a gente andou pouco e saiu muito do lugar. Quando a gente começou essa conversa, que eu abri o papel e tal, e fui anotar algumas palavras, depois eu perdi isso no caminho, algumas poucas palavras foram colocadas. Uma que foi a primeira resposta, o que acontece quando você anda, e a menina que respondeu disse tudo, e que depois ela disse tudo e nada, no fim. A outra foi alguma coisa relativa a estar em casa, e no fim um dos meninos falou que às vezes andar é como um prolongamento de casa. A gente anda tanto por aquele lugar que já é nossa casa, então a gente já não percebe tantas coisas ali e já sabe os buracos, já desvia, já pula, aquilo é um prolongamento da gente. E uma última, que era o andar em crise. E eu acho que o andar em crise não é o andar em crise talvez seja um presente. Andar em crise coloca a gente a andar para pensar e a pensar para andar. Estar aqui, para mim, hoje, é um processo também violento, no sentido de que eu saí de manhã e a condição para participar era que eu pudesse voltar para casa à noite. Eu tenho uma filhinha pequena. É a primeira vez que eu me desloco sem que ela venha junto. Foi um processo bastante, não difícil, mas diferente. Eu vim desazada, me faltava uma mochila, me faltava um pedaço. Cheguei no aeroporto, uma amiga tinha me dito, não, pega o ônibus que vai para a estação Tatuapé, lá pega o metrô. Tá, beleza, cheguei. Então tá, onde é que é o ônibus? Não tem esse ônibus, querida. Eu falei, como que não tem esse ônibus? Não tem, esse ônibus não faz mais esse trajeto. Eu falei, o que eu faço? Pois é. Eu falei, mas eu preciso ir para tal lugar. Então pega o Brás, ali, depois pega o metrô e vai para lá. Beleza, ótimo. E aí eu desci na estação, com o iPhone na mão, com o Google Maps na mão, e falei, ok, eu só tenho que fazer isso, ok, beleza. Tá. E fui, e me perdi. Não cheguei aqui, cheguei em outro lugar. E aí uma reflexão também sobre esse andar enquanto aventura, enquanto violência, enquanto medo, enquanto receio, o quanto a gente se percebe, se liberta e se restringe, né? A gente fica num estado de alerta quando anda sozinho, que é um estado de alerta que é permeado por uma excitação do não conhecido e por um receio desse não conhecido, um medo, essa violência. Então, e eu me senti muito, muito assim hoje, andando, olhando e não olhando. Conversei com uma senhora, pedi informação, cheguei, sentei, relaxei, ok, beleza. Esse tema, eu acho ele absurdamente incrível, porque ele fala de uma das, talvez, dos atos de maior poder que a gente possa ter, que é a possibilidade de se deslocar, de sobrepor, de ser carioca e paulistano. Isso é possível, gente, a gente tinha no grupo, tá? Tem gente que faz carnaval de duas formas aqui. De sobrepor vivências, de sobrepor caminhadas, disso constituir uma outra via e uma outra experiência. Então, esse encontro também, a possibilidade de discutir isso, de colocar numa roda, numa reflexão, num tempo super exíguo, de 1h30, danadas 1h30, também é um exercício para que essa caminhada não pare aqui, né? Para que essa caminhada siga e que esse movimento, seja ele parado, seja ele andando, não morra.
E eu queria dizer uma coisa para o Guilherme, sobre o prazer da educação. Olha só, achei que isso não ia acontecer, gente. O Brunner tem numa entrevista dele, ele fala que não existe educação sem diversão. Quando não tem diversão, não tem educação. Talvez seja esse a grande questão para a gente, né? A gente automatiza tanto, a gente está tão preocupado com o depois, que a gente não constrói esse festejo, essa coisa gostosa de troca, de encontro, sem o comprometimento com o depois. E aí se perde muitas vezes. Mas o meu tempo esgotou, e daqui a pouco eu tenho que ir lá para casa. Obrigada, gente.